Olá, Marcelo. Consegue me ouvir? Oi, agora sim. Boa. Então, estamos no lugar certo. Isso. Ah, você tem esse. Será que você não precisa colocar esse logo do SEMIAD aqui no teu papel de parede? Esse background aí teu, É. não tenho isso não. Você quer que eu te mande? Pode mandar. Ah, Para mim deixa não eu... vai fazer muita diferença. Não sei, é porque né, a gente eles pedem. Eu não sei se É, pro... bom, se tiver de ser, vamos fazer então. Não tem nenhum problema. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Será que dá para mandar pelo Zoom aqui ou te mando pelo WhatsApp? Pelo Zoom eu não sei como é que faz. Pode mandar pelo WhatsApp, Ah, se ficar mais fácil para ti. que eu não sei como é que faz isso pelo Zoom. Também não sei. Tu vai até conseguir me ouvir um pouquinho melhor. Cadê? Tá aqui. Eu estou aqui pensando Ah, qual é a ordem de qual é a ordem aqui de apresentação dos trabalhos. não sei, a ordem eles não deram. Vamos começar pelo. Tem um número, né? 725, 700 e. Ah, Né? Se a gente começar em ordem, ah, pelo número aqui mesmo, pelo né? número mesmo. Ah, se os Ó, eu te colegas... mandei pelo WhatsApp, mandei dois papéis de parede. Esse igual o meu aqui no cantinho e um que fica bem no meio. Ok, Aí obrigado. você escolhe qual que você quer. Porque se eu for olhar, se eu for olhar lá na agenda do evento, a ordem é outra. Ah, é? Bom, Sim, só sim. se a gente coloca na agenda igual tá na ordem da agenda do evento. Não sei. Eu vou fazer essa sugestão para eles e ver o que Aham. eles acham. Aqui é tudo bem democrático. Não, acho que isso eles não vão pegando pé, não. Ah, Acho que é a gente que escolhe. Você sabe colocar esse background aqui no Zoom? sei sim. Ah, tá. Já foi. Pronto, agora estamos todos oficialmente representando o evento. Exato. E você já está em qual ano do doutorado? Eu já tô, assim, teoricamente eu já tô no último, né? Já é o terceiro ano, terceiro ano, mas eu tô vendo se eu consigo tirar dupla titulação lá em Portugal. Aí eu vou ter que Ah, estender por mais um sério? tempo. É.
Mas Que legal. tá meio, assim, a gente já tem os contatos lá, a minha professora orientadora lá, né? Já conversamos, ela inclusive participou da minha banca de qualificação, né? Mas o problema está a documentação da universidade lá com o Mackenzie, né? Tá Eu meio tô... É enrolado. da UB? É da Universidade do Minho. Ah, é do Minho. É. Olha, é engraçado, Marcelo. Sabe que eu tô saindo da FUCAP agora, Ah, dezembro, e eu tô indo para Portugal. Eu passei num concurso lá. que bacana. E eu tô indo para lá agora em fevereiro. Vai ser o meu Ah, contrato. aham. Então, quem sabe a gente ainda se esbarra em Pois é. Portugal. Ó, onde que é essa UB? A UB fica bem próximo do Minho, não fica muito longe, não. É tudo mais Ah, para o norte, né? Eu vou tá. para. Meu concurso foi para a Universidade do Algarve. Eu vou ficar bem no Tá. extremo sul, na outra Aham. ponta. Tá. Mas eu Tá. sei que a UB tem convênio com o Mackenzie também, se eu não estou enganado. Ah, é? Por isso que eu perguntei se era com a UB. Aham. Não, não. Mas aí tu falou que é com o Minho. Cominho, é. Porque aí os professores, o meu próprio orientador, o Leonardo, o Nakamura, eles têm contato bem forte com aquele professor lá do Minho, o Armada. Aham, legal. Olha aí o Dr. Rubens. E aí, Poxa, Dodotante, tudo bem? tudo bem, Rubens? Aí Quanto sim, o tempo, pessoal né? tá chegando. Pois é. E tava só eu aqui, o Marcelo, a gente pensando assim, Pois é, cadê esse pessoal? porque tá dando um problema para entrar pelo SEMEAD online, né? Tá dando um Ah, probleminha já a segunda vez. Daí eu tive que ir lá no portal do SEMEAD para poder entrar, né? Ele tava 5 minutos já tentando. A gente, o desespero é algo que nos faz empreender, né? sim, sim, Boa sim. tarde. Boa Olá, tarde. boa tarde. Ah, bem, Sabe acho que que a você ia gente ficar em então. terras portuguesas. Oi? Não entendi. Pensava que você iria ficar em terras portuguesas. Ah, pois é. Eu estava até falando aqui para o Marcelo que agora em janeiro eu estou voltando de novo, né? Vim passar esse tempinho no Brasil, mas estou voltando. Agora em janeiro, fevereiro eu estou de volta, voltando para Portugal. Mas foi bom voltar para o Brasil um tempinho, rever todo mundo. E agora, bom, olha, eu não sei, ô Marcelo, já até passou aqui um minuto. É. Aqui. Não sei se de repente a gente até começa. Rubens, desculpa perguntar, mas vai ser você mesmo que vai apresentar o seu trabalho? Show? Ok. Um dos cálculos, né? Bom, Acho que vai olha, mostrar o vídeo, né? É. exato. Felizmente, o trabalho do Ruben, felizmente, né? Felizmente, o trabalho do Ruben é o primeiro aqui que está na agenda, na programação do site. Então, se, se o Marcelo não suportar, os outros colegas que estão aqui também, eu acho que a gente poderia já ir começando, enquanto o pessoal de repente vai até chegando e a gente não se atrasar muito, né? Tudo bem para todos? Excelente. Aí, Então tá. bom, quem coloca o vídeo aí? Eu Eu coloco. posso. Pode pôr, Marcelo, se tu não se importa. Qual que é mesmo, Rubens? O do Rubens é o 1206, Do 06. Perfil. Perfil da perfil da estrutura de estrutura de capital. capital. Tá. Bom, então, assim, só uma apresentação assim, muito geral, né? Só formalmente cumprimentar todos, dar boa tarde. Essa é uma sessão da área de finanças, com um tema que envolve governança
corporativa, risco e compliance. Nós temos aqui 4 trabalhos sobre temas que tangenciam todas essas temáticas. E vamos, então, dar início à sessão com o trabalho do Rubens, juntamente com a autoria com a Tícia e o Sr. Alan Pinheiro. E, então, assim, só quero agradecer a presença de todos e estou muito certo que vai ser aqui uma sessão muito agradável. Então, se o Marcelo aqui, Fukui, vai ser o nosso debatedor, eu vou mediar a sessão e, bom, acho que o Marcelo, então, se não se importar, pode compartilhar aí o vídeo do primeiro trabalho e, na sequência, então, a gente parte para a discussão. Certo. Bom, eu vou dar o share screen aqui, e aí eu vou me colocar no mudo e aí vamos lá. Tá sem o som, né? Oi? Não está saindo som para vocês? Não tá. Acho Será que que... tu tem que ir lá clicar no sonzinho lá do share do Zoom. Share. É que eu tinha colocado... Ah, será que é isso? Não, tá certo. É que eu tinha colocado no... Vê se sai agora. Vamos ver. Não, ainda não. Não. Eu acho que tu tem que parar de compartilhar, clicar no share screen do Zoom de novo. E aí, quando tu clicar no share screen, tem uma opçãozinha lá embaixo que diz share sound. E aí tu tem que clicar no share sound também. Viu lá embaixo, share sound? Não. Quer que eu teste aqui? Bom, vou tentar aqui, tá bem? Se vocês não se importarem. Ver se funciona. Bom, é isso, né, pessoal? É vida de... vida no mundo Olá, híbrido. pessoal. Meu nome é Tícia Agora foi? Sampaio. Eu vou apresentar para vocês o trabalho aprovado aqui no... Ok, então vamos lá.
Olá, pessoal. Meu nome é Tícia Sampaio. Eu vou apresentar para vocês o trabalho aprovado aqui no CMA de 2020. Esse trabalho é intitulado de O perfil da estrutura de capital, da concentração de propriedade e da governança corporativa das empresas brasileiras. Os autores sou eu, Tícia Estelene Sampaio, sou vinculada à UFC, Rubens Carlos Rodrigues, vinculado à Unifor, e Alan Bandeira, vinculado atualmente à Universidade Federal do Paraná. Na introdução, nós abordamos a questão contextual na elaboração desse trabalho e temos como questão problema qual o perfil das empresas brasileiras quanto à estrutura de capital, concentração de propriedade e governança corporativa. O objetivo geral desse trabalho é descrever o perfil da empresa brasileira quanto à estrutura de capital, concentração de propriedade e governança corporativa. E como justificativa, a gente tem que a gente colocou, fez uso nesse trabalho de um índice amplo de governança corporativas, ele aborda 7 dimensões da governança corporativa. Além disso, a gente fez esse link com a concentração de propriedade, aí representando uma parte, né, da teoria da estrutura de propriedade, e também a gente pega, fazendo essa ponte também com a estrutura de capital, versando aí sobre vários tipos de endividamento. No referencial teórico, então, a gente aborda essas 3 grandes temáticas: estrutura de capital, governança corporativa e a estrutura de propriedade. Na estrutura de capital, a gente tem apoiado ali no nosso referencial teórico os fatores determinantes que Harris e Ravides colocaram para a estrutura de capital, tendo ali uma ponte, fazendo conexão exatamente com a questão da concentração de propriedade, dos conflitos de agência, e principalmente tendo a teoria de agência, fazendo esse link entre essas 3 temáticas. Na nossa metodologia, esse trabalho é classificado como descritivo e exploratório, tem uma abordagem qual e quant, ele foi uso preferencialmente, predominante, na realidade, de estatística descritiva, onde a gente também se apoiou na análise ANOVA 1A para fazer exatamente a significância estatística dentre os testes de médio. A gente fez uso de análise documental e bibliográfica. A nossa amostra é composta de 148 empresas, que representa 31% aproximadamente da população da B3 em fevereiro de 2022. O critério foi exatamente a alta liquidez das ações dessas empresas na B3, e o período analisado foi de 2010 a 2019. Como representantes da estrutura de capital, a gente colocou tanto o endividamento total, o endividamento de longo prazo, o endividamento de curto prazo, e aqui a gente tem uma inovação bacana, que é o endividamento subsidiado e a captação de dívida subsidiada, que é uma dummy, onde a gente colocou se a empresa realmente teve captação no determinado período ou não teve captação de dívida subsidiada naquele período. Então, a gente tem um representativo do volume dessa dívida subsidiada, como a gente também tem um representativo do quantitativo. Com o índice de governança corporativa, a gente utilizou um índice já do framework de Brandão e Crisóstomo, 2015, que ele é composto de 28 práticas, e essas 28 práticas estão segregadas em 7 dimensões da governança corporativa. E já para a questão da estrutura de propriedade, onde a gente foca na concentração de propriedade, a gente usou 5 níveis de concentração de propriedade, onde a gente fez a soma dos votos do acionista controlador do primeiro até o segundo, terceiro, quarto, quinto, fazendo uma soma cumulativa até chegar a esse 5º nível. Os resultados aqui, são resultados, apesar de ter um trabalho descritivo, teve muitos resultados bacanas, então vou tentar aqui passar o máximo que der para vocês. A gente tem aqui, primeiro, com relação à estrutura de propriedade, que aqui no nível inicial, onde a gente tem o primeiro acionista, né, somente a concentração do primeiro acionista controlador, a gente tem que esse percentual, ele vem caindo ao longo do tempo, onde a gente tem que em 2019, a média desse percentual ficou em 39%. E a gente também vê que esse declínio dessa concentração de propriedade pode ser um indicativo de que há um amadurecimento, né, da estrutura de propriedade brasileira, que é conhecida notadamente por ser concentrada. E essa diluição pode estar querendo aproximar o Brasil e o contexto brasileiro exatamente de economias como os Estados Unidos e como a Inglaterra, que são economias de características de estrutura de propriedade pulverizada. Com relação aqui ao índice de governança corporativa, a gente tem que o índice de governança corporativa, ele teve ao longo do período um acréscimo de 13 pontos, e dentre as 7 dimensões que a gente segregou esse índice, a gente teve 3 dimensões que se destacaram com relevantes aumentos, que foi a dimensão 2, que versa exatamente sobre a Assembleia Geral Ordinária, a dimensão 6, que fala exatamente sobre as práticas relativas à fiscalização e controle, e a dimensão 7, que é exatamente as práticas relativas à transparência. Isso demonstra o quê? Que houve um incremento médio do ICG, nesse índice de governança corporativa, em torno de perto aí de 25,5%. Houve também, a gente percebeu, ao longo das estatísticas descritivas, um aumento, um incremento, tanto dos valores máximos e mínimos do índice de governança corporativa ao longo do período analisado.
Com relação aos resultados perante a estrutura de capital, a gente tem que praticamente o endividamento de longo prazo, o endividamento de curto prazo e o endividamento total, eles se mantiveram praticamente estáveis. A oscilação, apesar de parecer grande no gráfico, são mínimas. A gente tem aqui uma oscilação de 0,03, 0,01, 0,01 também no endividamento de curto prazo. Mas aí, quando a gente vai para o endividamento subsidiado, a gente tem uma elevação grande a partir do ano de 2017 para 2018 e 2019, aproximadamente de 0,13 para um valor final em 2019 de quase 1. Aqui a gente fez uma abordagem onde a gente tentou relacionar essas três grandes tendências. Da nossa amostra de empresas, 79 delas têm apenas um acionista controlador, mas que ao longo do período, dessas 79 empresas, 33 fizeram dispersão da sua estrutura de propriedade. A gente também teve que o ICG, das suas 7 dimensões, apresentaram todos os valores ascendentes, puxando assim o ICG total para cima. A gente também teve indicativo, e isso foi um achado interessante, de que quanto mais concentrada a propriedade, a estrutura de propriedade, mais as empresas fazem uso da dívida subsidiária. Aqui nas conclusões, a gente tem as conclusões tanto para a estrutura de propriedade, onde a gente, apesar de não ter visto um valor expressivo, a gente observou que há uma redução no perfil da concentração de propriedade das empresas brasileiras, mostrando que a gente está saindo de um ambiente de concentração, tentando ali chegar num ambiente mais próximo a uma concentração que está se diluindo para chegar num ambiente de estrutura de propriedade pulverizada. Para a governança corporativa, que as empresas que têm um alto índice de liquidez nas ações participam, em sua maioria, de algum nível diferenciado de governança corporativa, principalmente no novo mercado. E para a estrutura de capital, a gente viu poucas oscilações, uma oscilação maior, principalmente aí na dívida subsidiada e na captação, ou seja, no quantitativo de crédito cedido às empresas, e que, principalmente, a dívida subsidiada, ela é importante tanto para empresas que estão dentro do mercado tradicional da B3, como para empresas que estão dentro dos mercados de segmentos diferenciados de níveis de governança corporativa. E sobre o perfil predominante identificado que esse estudo ele conseguiu chegar, é que ainda no Brasil a gente tem que são empresas com alta concentração de propriedade, que adotam práticas de governança corporativa, com foco nas práticas que versam sobre os direitos dos acionistas, com transparência e estrutura do conselho de administração e da diretoria executiva, são as práticas que mais têm sido aderidas ao longo do período pelas empresas, e com uma tendência à estabilidade da sua estrutura de capital, com a presença da dívida subsidiada nessa estrutura de capital, seja para aquelas empresas que são pertencentes a níveis menores de adoção de práticas de governança corporativa, ou seja, do mercado tradicional, como para as empresas que estão dentro do segmento diferenciado de governança corporativa. Quem gostou pode ir lá buscar nos anais do evento para pegar mais informações. Aqui está o nosso contato. Até a próxima. Bom, ok, acho que ficou claro. Obrigado pela presença dos colegas. Eu acho que eu finalmente entendi o que aconteceu. Eu estava aqui vendo os comentários do Vitor. Eu acho que o que aconteceu é que o pessoal estava nos esperando presencial, talvez, e não online. Acho que foi isso que aconteceu. Bom, se foi isso que aconteceu, eu sinto muito, eu já havia comentado que nós estaremos todos online, talvez deva ter acontecido aí qualquer falha de comunicação. Mas olha, só parabenizar então o primeiro trabalho, que é o trabalho que nós acabamos de assistir o vídeo. Para os demais colegas que não estavam no início da sessão, eu me chamo Dante, eu sou professor associado aqui na FUCAP, e nós estamos aqui com a presença do Marcelo, que vai ser o debatedor aqui da sessão. Bom, então, suposto agora a gente fazer aqui alguns comentários sobre o trabalho que foi apresentado. Para além do Rubens, tem aqui mais algum outro autor, Rubens, do trabalho? Não, só mesmo o Rubens, né? Show. Bom, então assim, eu quero de novo parabenizar os autores do trabalho. Eu acho que é um estudo que traz algumas estatísticas
importante sobre variáveis bem importantes na área de finanças, né? E os autores defendem até isso bem ao trazerem aqui ao trazerem aqui de forma bem específica a relação que existe entre a estrutura de propriedade, a governança, a estrutura de capital. Acho que isso está bem claro. Quem estuda finanças sabe o quão dependente essas variáveis são umas das outras. E então os autores aqui tentam se posicionar no sentido de que, olha, trazer estatísticas sobre essas variáveis é uma questão importante e o nosso estudo, então, vai tentar contribuir nessa perspectiva. É assim que eu consigo fazer a leitura do trabalho. Como é um estudo bem descritivo, né, quer dizer, não é um estudo que se propõe a fazer nenhum tipo de inferência, não tem aqui nenhuma objetivo de analisar a associação, muito menos causalidade. Então, não sei como é que queria até te perguntar isso, Rubens. Não sei se vocês estão pensando em manter esse foco muito, muito descritivo do trabalho, ou se vocês estão pensando agora numa versão mais 2.0, por assim dizer, trazer aqui alguma questão relacionada à associação entre as variáveis propriamente dita ou não. Na verdade, já estamos na versão 3.0 para 4.0. O que 4.0. acontece? O que acontece? A Tícia, quando estava fazendo o mestrado, ela formou um grande banco de dados. E nessa formação de banco de dados, realmente ela teve os 3 artigos foram aprovados. 2 artigos estão no Sapiens, que provoca justamente essa relação entre as variáveis, né, que é oriundo. E esse terceiro aí, ó, estamos agora no presencial também. Olha aí, olá presencial, se tiver alguém Bem-vindo por a aí. todos. Estamos híbridos agora, realmente. Mas, assim, o que acontece? Nós temos, na verdade, ela tem esses 2 grandes trabalhos que trabalham essas relações, e tem esse outro que a gente viu que dava um plano que era justamente o quê? Olha, somente com estatística descritiva, a gente consegue ter várias noções, tá entendendo? Sem fazer essas correlações que estão nos outros trabalhos que também estão aqui, vão ser apresentados aqui no SEMEAD, tá certo? Então, por isso que a gente tem essa versão já 3.0, porque tem essas relações em outros 2 trabalhos. Excelente. Isso parece ser mesmo uma base bem preciosa, especialmente para o índice de governança, que parece não ter sido feito assim de uma forma tão trivial. Acho que isso exigiu aí algum esforço da parte de vocês. Eu até reconheço aqui publicamente esse esforço. Mas olha, já então que na versão como está é uma coisa bem descritiva, e agora eu acho que vocês já mudaram um pouco esse foco descritivo, mas se eventualmente eu fiz uma avaliação com base no que eu li, né? Naturalmente, não no que vocês estavam vislumbrando fazer, até porque a gente não tinha se falado ainda. Mas se eventualmente o foco fosse descritivo, eu acho que o trabalho deveria ter um cuidado maior de, ao menos, tentar explicar o porquê de os dados se comportarem de forma X, Y ou Z ao longo do tempo. E não simplesmente não simplesmente pontuar que a governança diminuiu ou a governança, sei lá, quando vocês discutem sobre concentração de propriedade. Eu até fiquei até um pouco surpreso de ver que a concentração de propriedade na média diluiu ao longo do tempo. Para alguns setores que eu acompanho de maneira mais específica, eu sei que isso não aconteceu, mas na média vocês encontraram que sim. E aí vocês comentam que isso se assemelha um pouco ao que acontece nos países desenvolvidos. Tá, mas eu acho que trazer mais razões, mais explicações do porquê isso acontece, se o trabalho mantivesse esse foco mais descritivo, eu penso que isso seria bem relevante.
por exemplo, uma outra questão importante, né? Quando vocês tratam desses índices de endividamento, vocês estão trazendo aí um período de 2010 a 2019, não é? Nesse período, os contadores de plantão aqui sabem que houve a adoção de algumas normas bem relevantes, e uma delas foi a própria IFRS 16, que trouxe ali uma implicação para a estrutura de dívida das empresas. Inclusive, até hoje, sei lá, Klabin, por exemplo, ainda divulga o seu balanço com IFRS 16, sem IFRS 16, porque o impacto foi mesmo brutal ali na estrutura de capital, especialmente no capital de terceiros, obviamente. Aí vocês consideraram alguma discussão do gênero, ou essa questão da IFRS 16, por exemplo, não interferiria nas proxies de endividamento de vocês, ou seria apenas um ruído que vocês teriam? Na verdade, quando foi considerado esse período, esse capital, na verdade, teve um viés mais político, porque você conhece o professor Vicente. Então, assim, quando fui, era justamente para poder captar se, né, devido à turbulência política que houve, né, nesse período, se houve alterações devido ao impeachment da Dilma, eleições. Então, ao invés de para impacto em FRS, houve, né, nos outros artigos, a observação em relação a um ambiente externo, que no caso seria o político. Aham, entendi. Perfeito. Perfeito. Eu acho que uma discussão sobre ambiente micro do macro, ou vice-versa, é sempre relevante. Agora, como a gente está falando de estrutura de dívida, numa janela temporal, eu particularmente acho que em algum momento ou outro vocês vão ter que comentar sobre isso. Se não quiser tratar isso, e não é obrigado a tratar isso, né? Talvez citar ali numa notinha de rodapé que isso não foi considerado, ou enfim. Mas IFRS 16, quando a gente está falando de estrutura de dívida, eu acho que é meio difícil fugir disso. Bom, tem aqui no chat uma perguntinha até falando sobre ter inserido ou não questões relacionadas ao setor. Eu até anotei isso aqui também. Quem perguntou aqui foi a Estou conseguindo ver o nome. Graciela. Obrigado pela pergunta, Graciela. Eu acho que era, de novo, né? Volta aquela questão do ponto de os autores se manterem fiéis a essa versão bem descritiva ou não. Parece que os autores vão querer mudar um pouco essa pegada 100% descritiva, mas se esse purismo descritivo permanecesse, eu acho que as discussões sobre setores também seriam bem inevitáveis de serem colocados aqui no trabalho. Mas, enfim, obrigado pela pergunta. Só respondendo aqui a pergunta do Fernando, que eu acho que é uma pergunta que outros colegas fizeram, mas só para ficar bem claro, nós já havíamos comunicado que a sessão iria ser híbrida, comuniquei isso com bastante antecedência, acho que houve aí alguma falha de comunicação entre os coordenadores das áreas, e em nome do evento, assim, se eu puder falar em nome do evento, eu peço aqui desculpas a todos por alguma eventual problemática nesse sentido, tá? Bom, não sei se algum colega quer ainda fazer aqui mais algum comentário sobre o trabalho dos colegas. Eu acho que eu teria só um último aqui, nos últimos segundinhos que faltam, só perguntar se todas as empresas, essas 148, elas permanecem ao longo de todo o período, quer dizer, se o painel é balanceado ou não. É balanceado, né? Ok. Porque é engraçado ver mesmo como os índices, eles parece que descem todos juntos, sobem todos juntos. Por exemplo, na governança, parece que tudo de governança desce, tudo de governança sobe.
é meio sincronizado, assim como isso acontece, por isso que eu suspeitei até que o painel tivesse balanceado mesmo, eu acho que seria até bom. Mas o Rubens, obrigado aí pelo teu tempo. Eu acho que no final da sessão a gente ainda volta a comentar um pouquinho melhor sobre os trabalhos, tá? Bom, seguindo então a ordem, nós estamos seguindo aqui a ordem dos, do cronograma lá que está no site do evento, tá? E por essa ordem, o próximo trabalho, então, é sobre Board Diversity. Eu acho que quem vai apresentar é o Vitor, se eu estou enganado, não sei. Ou a professora Maísa. Vamos testar, vamos ver se esse sistema híbrido está bem instalado. Vamos ver agora. Oi, tá me escutando, professor? 100%. Vitor, bom te ver de novo a propósito. Espero que esteja bem. Por favor, fica à vontade. Ah, temos aqui que passar o vídeo, né? Desculpa, Vitor. Sim. Bom, vou lá compartilhar. Vou lá compartilhar, então, o vídeo do trabalho do grande Vitor. Ok, já estou aqui. Share screen. Eu pensei que vocês estavam vendo, mas vocês não estão vendo nada, né? Ah, meu perdão, mil perdões. Vamos lá, agora sim. Olá a todos, meu nome é Victor Daniel Vasconcelos e vou apresentar um trabalho com o título A Diversidade do Tá Conselho todo mundo ouvindo, certo? All right. influencia o risco sistemático, evidência de mercados emergentes. Os autores sou eu, Victor Daniel Vasconcelos, e a professora Maísa de Souza Ribeiro. O objetivo do artigo é analisar a influência da diversidade do Conselho no risco sistemático, e o artigo utilizou como teoria da agência e da dependência de recursos. A integração das teorias da agência e da dependência de recursos permite um maior entendimento do relacionamento entre o monitoramento do capital do Conselho e a provisão de recursos. Então, ambas as funções de monitoramento e a função também de disponibilização de recursos são necessárias para a eficácia do Conselho. Assim, as teorias da agência e da dependência de recursos provê uma base teórica que liga a diversidade do Conselho com o risco sistemático. O artigo tem 3 hipóteses. A hipótese 1 menciona que a diversidade de habilidade específica do Conselho é negativamente associada com o risco sistemático. A hipótese 2 afirma que a diversidade de gênero do Conselho é negativamente associada com risco sistemático. E a hipótese 3 sugere que a independência do Conselho é associada negativamente com risco sistemático. A tabela 1 do artigo mostra que o total de observações são 7.918 entre os anos 2015 e 2020 de empresas não financeiras. A tabela 3 mostra as variáveis do modelo, que é a variável dependente corresponde ao risco sistemático, ao índice de beta, as variáveis independentes correspondentes à diversidade do conselho são a diversidade de habilidade específica do conselho, a diversidade de gênero e o número de conselheiros independentes. Então, as outras variáveis de controle são o tamanho do conselho, dualidade do conselho, a rentabilidade, oportunidade de crescimento, a alavancagem e o tamanho da empresa.
Este é o modelo do artigo. Esta é a tabela 6 do artigo em relação aos resultados da análise multivariada, né? O método utilizado foi o PCSE, também se utilizou-se um método de robustez, né? O IVREGRESS, e os resultados mostraram que a diversidade de habilidade específica e a independência do conselho são associados negativamente com risco sistemático. Então, hipótese 1 e 3, as hipóteses 1 e 3 foram suportadas. No entanto, a hipótese 2 não foi suportada, ou seja, a diversidade de gênero não influencia no risco sistemático. Então é isso. Na conclusão, né, tem-se que os autores utilizaram a teoria da agência da dependência de recursos. Então, utilizou uma amostra de 7.918 observações em 25 países, de 2015 a 2020. Esses países foram correspondentes ao índice MSCI de mercados emergentes. O método utilizado foi o PCSE e os resultados indicaram que a diversidade de habilidades específicas influencia negativamente o risco sistemático, junto com a presença de diretores independentes. E a diversidade de gênero não é estatisticamente significante na relação com risco sistemático. Excelente, muito bem. Até uma apresentação mais curta, que daí a gente fica com mais tempo para trocar aqui uma ideia, não é? Talvez. Bom, então, o pessoal que está lá presencial consegue nos ouvir bem, imagino eu, certo? Sim. Excelente. Bom, então vamos lá, só parabenizar aqui de novo o Vitor. Esse trabalho é do Vitor com a professora Maísa, certo? Tudo certo? Ou é só do Vitor? Ah, pô, Não, ok. eu da professora Maísa e também do professor Vicente, ele está também, mas aí nessa confusão não deu para. Eu pensei que ele estava cheio no semiárido, eu não recebi. Isso não, Pô, né? excelente, legal, Vitor. Muito bom. Então, é um trabalho aí com um sample bem bacana, são vários países analisados. Os autores até mencionam que uma das contribuições, eventualmente, do trabalho seja mesmo essa questão de ter uma amostra mais internacional e, portanto, chegar aqui aos resultados que sejam, que forneçam essa visão, portanto, mais internacional do que está sendo tratado aqui, especificamente sobre a formação dos boards e o risco sistemático. Bom, como observação, obviamente que eu tenho aqui algumas observações, né, como é suposto. E a minha primeira observação, assim, eu até iria mencionar isso sobre outros trabalhos, mas eu acho que nesse trabalho em específico isso pode ser bem explorado, que é, talvez logo no início ali da introdução, se falar um pouco mais sobre aspectos que são mais ligados ao mercado do que propriamente a literatura sobre o assunto. Eu acho que não é muito difícil se encontrar assim, plataformas de investimentos, em sites aí ligados ao mercado de capitais, informações e estatísticas sobre conselho e risco sistemático das empresas. Então, eu acho que os autores poderiam aí eventualmente investir um pouco mais em algumas estatísticas do mercado sobre essas questões para fortalecer um pouco a pegada mais vinda do mercado sobre o assunto. E aí é bem alinhado aí ao que o pessoal tem falado do so what, né? Ok, o trabalho foi lá, analisou isso aí, encontrou aqui algumas inferências interessantes, mas e daí, né? E por que seria importante eu analisar isso? E aí, a partir do momento em que os autores trariam aí alguma informação sobre
No geral, o que o mercado tem considerado relevante para a formação de conselhos, a questão das cotas, por exemplo, que estão sendo adotadas na Europa já faz alguns anos, e há inúmeros trabalhos que têm aí discutido essa questão das cotas. Então, eu acho que há aí uma série de questões vindas do mercado e não necessariamente da literatura que podem fomentar uma discussão do, ok, e daí? Né? E daí? Por que seria importante eu fazer isso? E talvez, investindo isso na introdução, ficaria bem bacana. Bom, mas sendo mais objetivo um pouco, ô Vitor, lá nas contribuições de vocês falam assim, vocês tentam defender bem, né? Olha, o nosso estudo contribui para esse aspecto, contribui para a teoria, até mesmo para uma discussão mais teórica, voltado sobre as duas teorias aqui que vocês estão utilizando no trabalho. Mas aí tem um finally ali, quando vocês comentam assim, ó, finally, os aspectos do Covid gerou aqui alguns efeitos para o mercado financeiro, e, portanto, analisar essas questões de board num contexto pós-pandêmico seria relevante. Eu concordo, não vou discordar, eu acho que, putz, N coisas relacionadas a finanças vão ser importantes nesse período pós-pandêmico. A questão é que o período de análise de vocês não contempla necessariamente essa questão pós-Covid, né? E aí eu não sei se vocês estão contribuindo especificamente para essa discussão de como as questões de conselho seriam ou não relevantes no período pós-pandemia, já que vocês não tratam de um período pós-pandemia necessariamente, né? Qual é o período mesmo de análise que vocês tratam? Acho que é 2015 a 2020, né? É isso. Então tem... Uhum. Pode falar, desculpe. Não, sim, fica à vontade, Vitor. Sobre essa questão aí da Covid, isso aí foi uma teimosia minha mesmo. Porque sempre bate e tem todos os trabalhos ela pede para tirar, mas eu digo, não vou botar, eu achei bonito. E o professor Vicente também mas eu vou tirar. Muito obrigado. Não, imagina. É só para ser um pouco coerente, né, no discurso, mas é realmente importante, só não está sendo analisado aqui especificamente. Bom, uma outra questão, aí sim eu também acho que é bem relevante, Vitor, eu até queria saber tua opinião, se for possível, é assim, eu acho que a revisão de literatura está bem robusta, há aqui N trabalhos, inclusive de revistas muito boas, falando sobre o assunto, inclusive vocês criam aqui uma tensão em determinados momentos, dizendo assim, olha, pode ser que isso tenha aqui alguma implicação, mas pode ser que também não tenha, né? Eu acho que isso é muito positivo. Mas eu acho que falta aqui, já que vocês são um estudo de emerging market countries, eu acho que falta uma discussão mais virada para estudos de emerging market countries. Então, quer dizer, quando vocês colocam lá vamos lá, por exemplo, 3.1, Board Specific Skills Diversity. E aí vocês vai lá, ó, Galego e Álvares analisou e encontrou isso, Lewis, fulaninho encontraram aquilo. Eu, como leitor, não consigo perceber se isso foi feito em país desenvolvido ou país emergente. E eu acho que se vocês querem teorizar sobre o assunto num background de emerging markets, eu acho que, assim, é suposto que essa discussão teórica também venha de emerging markets. Ou então ser mais... Sim, por favor, Vitor. Ou então ser só mais transparente e dizer, olha, em developed markets é assim, mas em emerging markets é assado. Não sei, o que vocês acham sobre esse ponto? Então, nesse caso, sempre
eu também sempre me perco, não sei. Por causa, por exemplo, tem um artigo, sempre que eu leio, né, do professor Milton da Unifor com o Ruster, 2019, ele coloca só voltado para a América Latina. Ele, em algumas hipóteses, ele até cita que não tem estudos, porque ele só foca nisso. Só que, Aham. assim, eu fico meio perdido. Eu posso colocar, dentro de uma hipótese de mercados emergentes, estudos que envolveram países desenvolvidos e uma outra dúvida. Dentro desse escopo de 25 mercados, de 25, né, economias emergentes, tem muita diferença entre elas. Então, eu fico meio perdido, assim. Aí, então, eu queria lhe perguntar para você, já que Boa, eu acho que não há aqui um consenso sobre isso, né? O que eu posso dar é naturalmente a minha opinião, os colegas aí fiquem à vontade também, caso se sintam à vontade para comentar. Mas no título de vocês, vocês tratam de emerging markets, né? Então, quer dizer, a seleção dos 25 países não foi à toa, é de um índice de emerging markets. Então, em algum momento ou outro, existe uma suposição de que a teoria está sendo baseada dos emerging markets. É quase como eu falar, sei lá, de estrutura de propriedade de emerging markets e ficar citando teoria da agência do tipo 1, sem considerar as questões específicas dos países emergentes. Então, na minha opinião, eu acho que em algum momento as discussões sobre developed countries pode aparecer, mas para formular a hipótese, eu pessoalmente acredito que essa hipótese deva ser formulada com base em emerging markets. E se não tiver estudo sobre emerging markets, pronto. E aí vai ter que ser baseado ali em alguma discussão mais genérica, sem evidências empíricas ainda sobre esse setting específico de empresas. Tá? É a minha visão. você colocou aí, teoria da agência, né? A teoria da agência aí quebra as nossas pernas, né? Por causa que se eu colocar só o conflito principal, Ah, para formalizar uma hipótese disso aí vai ser muito difícil, por causa que geralmente quando você vai fazer nessa área, até na área socioambiental também, eles envolvem o conflito principal a gente, mas só que nas economias emergentes, os autores dizem que é principal, nesse majoritário comunitário. Então, até nesse caso, deve fazer a hipótese baseada nisso, né? exatamente. É o que eu penso sobre o assunto, tá? E, bom, se alguém pensa o contrário, por favor, os pensamentos aqui divergentes são bem-vindos, mas é mesmo como eu vejo a coisa. Bom, eu acho que aqui você. Falta quanto tempo aqui? Acabou o tempo? Não acredito. Bom, eu ainda tinha aqui algumas coisas para falar, ô Vitor, mas a gente tem ali 20 minutinhos mais lá para frente para discutir um pouco no geralzão sobre todos os estudos da sessão, e aí eu, com muito gosto, quero aqui complementar um pouco essa discussão, tá bem? Mas vamos ser aqui fiel ao tempo. E essa discussão sobre teoria eu acho que foi bem relevante também. Não sei se o Vitor concorda, mas eu acho que foi relevante. Bom, obrigado aí pelo tempo. Acho que a gente pode passar então para o próximo trabalho, que vai discutir sobre Profut. Olha, engraçado, essa coisa do Profut, ela meio que tem me perseguido, sabe? Não sei se eu estou vivendo assim dentro de uma bolha, mas dentro da minha bolha eu estou ouvindo falar tanto de Profut. Já analisei uns 3 trabalhos assim nesse ano só sobre Profut. Estou quase um expert no assunto, só que não, né? Vou certamente aprender aqui mais um pouco aqui com os colegas sobre isso. Mas vamos lá, então, é o trabalho que é de autoria do Alberto, do Wagner, Igor e Wilson, né? E eu vou aqui compartilhar o vídeo, então, rapidinho ah, sobre o artigo. Ok. Bom,
Todos devem ver minha tela agora. Bom, pessoal, boa noite. Então, estou aqui para fazer a apresentação para o CMA de 2022. Vou apresentar o artigo intitulado Impacto, né, da modernização da gestão do futebol e também do programa de responsabilidade fiscal na performance financeira e esportiva dos clubes brasileiros. Bom, antes disso, me apresentando, meu nome é Alberto Granzotto. Eu, juntamente, né, com o Wagner Machado e com os professores Igor Sonza e Wilson Nakamura, né, fizemos essa pesquisa. Bom, em relação ao sumário, eu vou trazer basicamente alguma motivação, né, sintetizada basicamente no Profut, que é uma lei promulgada em 2015, o objetivo do trabalho e também depois as motivações teóricas, bem como as minhas hipóteses. Por fim, alguns aspectos metodológicos, né, como amostra e dados, e também alguns aspectos do método em si. E, por fim, os meus resultados. Tá? Bom, em relação à minha motivação, né, a motivação da pesquisa em si, a gente traz basicamente o Profut. Tá? Porque aqui, basicamente, o que é o Profut? É uma lei que é promulgada lá em 2015, né, a Lei 13.155, de 4 de agosto, e basicamente essa lei buscou promover uma maior transparência, bem como a profissionalização da gestão dos clubes de futebol no Brasil. Então, com base nisso, né, em 2015 foi criado o Programa de Modernização da Gestão e também da Responsabilidade Fiscal do Futebol, o Profut. Com base nisso, então, o Profut ele buscava basicamente tentar profissionalizar essa gestão dos clubes, como eu acabei de falar, né, com base nisso, então, aumentar a transparência, aumentar a responsabilidade fiscal e também financeira desses clubes. Né? Conjuntamente a isso, o Profut em si concedeu aos clubes que aderissem a esse programa uma série de benefícios, como, por exemplo, a possibilidade de refinanciar dívidas, a possibilidade, inclusive, de anistia de alguns tipos de dívida. Porém, em contrapartida, esses clubes, né, os clubes que aderissem ao Profut, teriam que fazer, por exemplo, a publicação dos seus relatórios financeiros, né, dos seus balanços, das suas demonstrações de resultado. Eles tinham que determinar que a gestão, muitas vezes, ali do diretor do clube, né, do presidente do clube, não excederia 4 anos e com a permissão, inclusive, única de uma única reeleição. Tá? Teve-se ainda a criação, por exemplo, de um comitê fiscal, entre outras questões que os clubes deveriam, em contrapartida, promover ao governo federal, certo? Então, com base nisso, existe na literatura possíveis indícios de que a aderência ao Profut levaria, né, conduziria a um aumento da performance financeira ou um aumento da performance esportiva, inclusive, dos clubes que, né, aderissem a esse programa. Tá? Com base nisso, a gente gerou nossas duas principais hipóteses do trabalho, que foi a hipótese 1, clubes brasileiros que aderissem ao Profut geraram, então, uma performance financeira, né, aumentaram a sua performance financeira. Em relação à hipótese 2, é basicamente os clubes que aderissem ao Profut iam ter, então, um aumento da sua performance esportiva. Tá? Com relação aos nossos aspectos metodológicos, eu trago aqui que a nossa amostra basicamente foi composta então, por 58 clubes brasileiros, né, ou 340 observações, de 2013 a 2018. Por que basicamente esse período? Né? Porque a gente pegou 3 anos antes da promulgação do Profut, né, e 3 anos após a promulgação do Profut, para poder depois fazer, né, o nosso método DIF-INDIF. Bom, quanto à coleta dos dados, a gente coletou diretamente, né, do site da Confederação Brasileira de Futebol, da nossa CBF. Em relação ao método em si, nós utilizamos o método DIF-INDIF, né, que é o método de diferenças indiferentes, que nos permitiu, melhor dizendo, estudar o impacto então do Profut sobre então a performance financeira e esportiva dos clubes brasileiros. A gente ainda rodou, né, o Kernel Propensity Score Matching para reduzir possíveis diferenças observáveis entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Ainda, a gente criou 2 dummies, tá? A primeira delas foi basicamente em relação a uma dummy de tempo, que a gente intitula ela, se ela é de 2013 a 2015, como Lei Pré-Profut, né, que vai receber o valor igual a 0. Agora, né, se o período for de 2016 a 2018, é basicamente quando a Lei Profut, né, os 3 anos subsequentes, incluindo a lei da promulgação, que começou a valer em 2016, vai receber o valor de 1. A nossa outra variável é em relação à variável de grupo de tratamento e controle. Como é que a gente dividiu isso? Basicamente, né, a gente chamou de Profut Controle, né, igual a 0 para aqueles clubes que não aderiram, então,
ao Profut em si. Foram 17 clubes. Por fim, o grupo de tratamento, né, o Profut Tratamento, valor igual a 1 para aqueles clubes que aderiram, então, ao Profut, que inclusive foi a maioria. Tá? Então, em resumo, nosso modelo basicamente tem como variável dependente, né, a performance financeira, que basicamente é a nossa hipótese H1, e a performance esportiva, que é a nossa hipótese H2. Com base nisso, então, nós temos o impacto da lei Profut, o impacto, né, do grupo, de fato, que aderiu ao Profut, e a interação de ambos, que dá exatamente a nossa diferença em diferença. Depois aqui ainda destaco alguns controles que a gente acabou trazendo para a nossa análise. Então, enquanto variáveis, né, a gente trabalhou com a performance financeira, o endividamento, e o endividamento gerado, né, do Profut em si. Ainda nós trabalhamos as receitas de vendas, o logaritmo natural das receitas. E ainda, por fim, a diversificação das receitas, que foi uma variável que nós adaptamos da literatura. Em relação à performance esportiva, a gente trabalhou com o ranking da CBF, se o clube foi campeão ou não, com acesso a Libertadores, com acesso de divisão, né, com a série, de fato, que o clube pertence e com o rebaixamento. Como variáveis de controle, tamanho, né, e alguns efeitos fixos de tempo e efeitos fixos estaduais. Bom, em relação aos resultados, eu trago aqui, né, no painel A, basicamente em relação à performance financeira, que a gente não teve impacto do Profut no endividamento, mas teve na maioria das variáveis, né, que dizem respeito à receita dos clubes. Então, os clubes conseguiram arrecadar mais após essa modernização, né, de suas gestões com base, então, na aderência ao Profut. Em relação à performance esportiva, a gente já vê um cenário completamente diferente. Os clubes que aderiram acabaram impactando negativamente a pontuação da CBF, né, e outras variáveis que revelam essa performance financeira, como, por exemplo, o acesso a Libertadores, né, a intenção de ficar numa série ou não, basicamente essas questões. Então a gente vê uma diferença de resultados muito grande entre, né, o impacto do Profut na performance financeira em relação à performance esportiva. Então, em resumo, como eu havia falado, né, a gente identificou que o Profut de fato impactou a performance financeira, indo ao encontro desses autores citados aqui, o que faz com que nós não rejeitamos a nossa hipótese H1. Entretanto, a gente não identifica, inclusive, o impacto do Profut sobre o endividamento, tá? E por fim, então, em relação à performance esportiva, a gente não conseguiu identificar resultados para rejeitar a nossa hipótese H2, porque a gente teve um impacto negativo na performance financeira desses clubes, indo ao encontro destes autores aqui. Bom, aqui tem algumas referências e fica meu muito obrigado. Excelente. Bom, para mim foi bem clara a apresentação. Agradeço então aí, acho que é o Fernando que está aí presencial mesmo, né? Consegue me ouvir bem, ô Fernando? O Fernando não está, é o Alberto que está aí. Ah, desculpa, o Alberto. Eu estou conseguindo. O label está aqui como Fernando. Mas aí eu estava te achando bem parecido com a pessoa do vídeo. E aí eu disse assim, quem que está ali, né? Mas é mesmo o Alberto. Então, Sim, Alberto, o Fernando ele fez o login, por isso que aparece o nome dele. isso, excelente. Mas olha, parabéns aí pelo estudo, Alberto. Eu até comentei ali no início, né, que eu tenho visto muitos trabalhos sobre Profut. Eu imagino que tu tenha mais familiaridade do assunto do que eu. E eu até queria já de cara te perguntar assim, existe mesmo uma crescente de trabalho sobre essa questão do Profut, ou tu acha que isso é meio devaneio assim da minha parte? Eu acho que é uma tendência, de repente não especificamente sobre o Profut em si, mas temas que busquem relacionar, né, a questão esportiva, dado uma relação do esporte em si com a questão de profissionalização, né, da gestão. Ali a gente traz o aspecto financeiro, né, que é um dos aspectos relevantes, mas eu acho que o Profut ele é a lei mais recente, né? Então, de repente, caso a gente queira viabilizar um estudo relacionando esses dois temas, o Profut vai ser o marco, eu acho que mais adequado, né, para a gente poder coletar os dados e tudo mais. Até porque a gente não tem uma série temporal muito longa para dados de clubes de futebol. Então, não adianta também eu querer estudar a lei Pelé ou leis anteriores à lei do próprio Profut, porque a gente vai incorrer num problema que são os dados em si, né? A divulgação dos balanços pelos próprios clubes de futebol.
Boa. E, Alberto, esses dados que vocês tratam aqui com clubes, eles são mesmo pegos à mão, não é? Não tem uma base de dados para isso, eu tenho. Sim, exatamente. A coleta foi manual. Inclusive, eu acho que essa é uma das diferenças interessantes do artigo, né? Se tu pegares aí, tu vai ver que a gente tem quase 60 clubes de futebol. Então, a maioria dos outros artigos que eu acabei vendo, que nós acabamos vendo, né? Eles têm 20, 25, né, clubes no máximo. Seriam mais ou menos ali os clubes da Série A e alguns clubes, né, que estão na própria segunda divisão. O critério que a gente acabou usando para fazer a escolha dos clubes inicial foi um critério bem amplo. Então, a gente permitia incluir clubes ali, daqui a pouco em outras pesquisas não estavam. Né? Então, esse eu acho que é um ponto bem importante da pesquisa. Né? A nossa amostra ela acaba contemplando não só clubes tradicionais, e sim outros clubes também. Até porque... legal. Esse é um ponto importante. A outra questão que tu falaste, a coleta foi manual. Então, eu acho que esse foi um outro desafio que a gente teve. A gente teve que abrir, né, balanço por balanço, demonstração por demonstração, clube por clube, ano por ano. Então, isso nos onerou bastante também em termos de coleta de dados. E eu sei que para alguns journals isso é muito bem visto e para outros talvez não, né? Mas eu acho que vocês podem jogar até um pouco mais de luz sobre isso, ó. We use hand-collected data. Isso talvez traga ali algum prestígio a mais para o trabalho de vocês, que já tem um design bem sofisticado, né? Se a gente pensar nessa questão do diff-in-diff por si só, isso já qualquer inferência sobre causalidade talvez também já interessa ali algum reviewer mais atento ao assunto. Mas, bom, eu ainda como sugestão, eu acho que na seção 2, quando vocês comentam especificamente sobre as eventuais fraudes relacionadas a esse contexto dos clubes brasileiros, alguma coisa ali envolvendo diretorias e etc., eu acho que vocês podem explorar um pouco mais isso também na introdução ali, porque o primeiro parágrafo de vocês eu acho muito bom, porque vocês já vêm com essa questão do so what, dizendo, olha, o que a gente está analisando aqui é economicamente muito relevante, por tantos bilhões de euros que vai daqui para lá, mas eu acho que faltou ali um finalzinho dizendo assim, olha, não é só relevante do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista da governança desse cenário, né, para a governança corporativa desse tipo de sociedade em concreto. Porque vocês fazem isso muito bem lá no referencial, mas talvez na introdução, que vai ser, como a gente sabe, né, muitas vezes o que vai decidir um desk reject ou não, talvez esse fortalecimento aí vai ser bem bacana. Dessa questão da governança em específico já na introdução. Bom, depois, falta aqui 3 minutinhos ainda, a gente não tem muito tempo, né, como todos sabem, mas assim, Alberto, eu me coloquei numa posição bem de alguém alheio ao tema, né? E estando nessa posição e tentando ser convencido ou não pelas hipóteses, eu acho que aqui tem uma questão bem, bem importante de ser pontuada, que vocês têm a preocupação de dizer assim, olha, existem mixed findings nessa literatura, né? E vocês não escondem isso. Mas quando vocês levam isso lá para H1, por exemplo, sobre a performance financeira e as implicações do Profut para a performance financeira, eu acho que faltou assim, que vocês se posicionam na hipótese, né? Vocês não deixam a hipótese lá em aberto. Vocês dizem, olha, é possível que o Profut traga aqui uma melhora nessa performance. Mas se a literatura tem mixed findings relacionados a isso, por que exatamente vocês estão tomando um partido? Nessa posição de alguém bem alheio ao tema, eu acho que faltou ali alguma questão entre, olha, a literatura apresenta isso, a literatura apresenta aquilo outro, mas a gente está tomando esse partido por isso, por isso, por isso.
Eu acho que faltou muito da explicação do porquê que vocês tomaram um partido e não o outro. Ou eventualmente até não ficaram neutros. Porque, bom, o design de vocês resolve muito das questões dos mixed findings, imagino eu. Eu não sei se os outros estudos trazem inferências sobre causalidade ou alguma preocupação com o que vocês estão falando aqui de ter um diff-in-diff, etc. Mas, de novo, eu acho que faltou um pouco da explicação do porquê vocês estão se posicionando dessa maneira. Agora, assim, eu super parabenizo vocês aqui pelo design, a discussão dos resultados. Eu até tenho aqui uma última discussão, eu vou até mostrar para ti, o Alberto. Assim, eu não sei se o pessoal, não sei como é que eu fico num limbo entre as pessoas de finanças e contabilidade, tá? Mas eu acho que ainda eu caio mais para contabilidade do que para finanças. E eu não sei como é que o pessoal de finanças vê essas questões de equações estruturais ou não, mas é só para fechar meu comentário. Eu pensei numa questão assim, teorizando aqui um pouco sobre o trabalho, né? Eu pensei, a adesão ao Profut poderia trazer alguma implicação para a performance do clube, e a performance do clube, por sua vez, é que traria alguma implicação financeira? E aqui é uma relação de mediação e não moderação, como o Alberto deve saber, né? E eu não sei se em algum momento vocês chegaram a pensar em alguma coisa parecida com isso, mas, assim, queria até te ouvir, assim, o nosso tempo até já acabou, mas se tu pudesse muito brevemente comentar sobre se Sim, isso faz sentido ou não. eu acho que o próximo passo da pesquisa é amadurecer um pouco melhor, né, a discussão desses dois resultados, principalmente da H2, né? Porque eu acho que o da H1 é um resultado assim que ele é racional a explicação, né? Agora o da H2, de repente, não é tão lógico. O que eu quero dizer com isso? Acho que para tornar ele mais lógico, mais racional, precisa de uma triangulação, né? Triangulação é essa entre o Profut, o aspecto financeiro e o aspecto esportivo. Por quê? Porque o Profut é para modernizar, então é gestão, é finanças. Então, a relação entre Profut e finanças é uma relação mais clara. Agora, do outro lado da moeda, tu tem a relação do Profut com o esporte, que não é uma relação direta, daqui a pouco é uma relação que primeiro passa por essa profissionalização e, por conseguinte, chegaria, então, né, na questão esportiva, na questão Boa, boa. Pode até ser um pouco do contrário do que eu coloquei. De repente, o Profut tem uma implicação para a performance financeira e a financeira, por sua vez, para a performance do clube, né? Essa foi a questão que a gente pensou. E, assim, legal, até estava conversando com o Wagner antes, né? Eu acho que esse trabalho, para nós, ele foi uma exploração de tempo. A gente precisava coletar os dados, jogar os dados e ver o que a gente encontrava como um primeiro resultado. Agora, à medida que a gente vai avançando nas demais pesquisas, a gente já vai ter uma maturidade maior para, por exemplo, poder triangular isso, não só econometricamente, mas principalmente teoricamente, né? Porque ali os dados eles já mostram uma relação quantitativa. Tá, mas o que tem de teórico e explicativo por trás? A triangulação. Legal, legal. Muito bom. O Alberto, obrigado aí pelo teu tempo. A gente até estourou aqui um tempinho, mas acho que foi fair para a discussão posta. Então, vamos aqui avançando para o próximo. Last but not least, right? Sobre o disclosure de remuneração dos executivos. E aí é um trabalho que vai ser aqui, então, apresentado por... Não sei quem vai apresentar o trabalho. Olá, professor Wagner. Professor Wagner. Excelente. Olá, Wagner. Prazer te conhecer. Vou colocar aqui o vídeo, então, rapidinho, tá bem? O Wagner é da Federal de... Santa Maria. Santa Maria. Boa, boa. Excelente. Pessoal lá de Santa Maria. Bom, deixa eu pegar aqui o teu vídeo rapidinho. Bom, vamos lá compartilhar então. Foi. Olá a todos, eu sou o professor Wagner da Universidade Federal de Santa Maria
e vou apresentar o nosso artigo intitulado Disclosure da remuneração dos executivos em mercados com fraco enforcement dos acionistas, uma análise multinível. Artigo desenvolvido conjuntamente com o professor Igor, professor Wilson Nakamura, professor Johnny e professor Marco Aurélio. Nosso artigo, então, está contextualizado nos pressupostos da teoria da agência e da governança corporativa. Um ponto importante na definição dos sistemas de governança corporativa seria a origem legal dos países. Para Laporta, países com origem em leis civis francesas teriam fraca proteção legal aos acionistas em mercados menores e menos desenvolvidos. Um ponto importante dentro da governança corporativa seria a remuneração dos executivos, ao passo que, nos últimos tempos, nós tivemos uma demanda maior por transparência das políticas de compensação dos executivos. Então, dentro deste contexto, o estudo tem como objetivo identificar qual o efeito do disclosure obrigatório da remuneração dos executivos no desempenho, na política de compensação, no risco e liquidez de firmas em países com fraca proteção legal. O nosso referencial teórico aborda termos como a remuneração e suas relações com os problemas de agência, seguindo os pressupostos da teoria da agência e teoria do poder gerencial, a regulamentação do disclosure dessa remuneração em países com fraca proteção legal, as evidências empíricas dos estudos que já testaram essa relação, e a partir daí nós estipulamos nossas hipóteses teóricas, né, que basicamente vão relacionar a relação, o efeito do disclosure da remuneração dos executivos no desempenho, na política de compensação, no risco e na liquidez de empresas com fraca proteção, empresas de países com fraca proteção legal. Para isso, então, desenvolvemos um quase experimento pelo método de Diffie-Diff e regressões multinível. A partir daí, estipulamos como marco legal a vigência da obrigatoriedade do disclosure da remuneração dos executivos. Para desenvolver o nosso estimador de Diffie-Diff, né, como nós temos marcos distintos para cada país, utilizamos a variável tempo, onde é atribuída a data zero para a data da vigência do marco. A data 1 e 2 para os 2 anos subsequentes. Data -1, -2 e -3 para os 3 anos anteriores ao marco. A partir daí, nós podemos constituir a variável marco, que é atribuído 1 para o período pós-marco e 0 para o anterior. E, além disso, constituímos a variável grupo, onde é atribuído 1 para os grupos de tratamento, aquelas empresas que sofreram a ação do marco, e 0 para os grupos de controle. O Diffie-Diff, ele é oriundo da relação entre a variável marco e a variável grupo. Bom, desenvolvemos os modelos lineares generalizáveis multinível, de 3 níveis, nível 1 tempo, nível 2 firma e nível 3 país. Utilizamos a estratégia Startup Strategy, que parte do modelo nulo, e vamos acrescentando a questão da variável de tempo, vamos acrescentando as variáveis de firma e, por fim, as variáveis de país. A população do nosso estudo compreende todos os países com fraca proteção legal, segundo a classificação de Laporta. A nossa amostra, então, optou por trabalhar com países latino-americanos e europeus, e a amostra ela parte dos países que possuem regulamentações referentes ao disclosure da remuneração dos executivos. E aí, então, dentre esses países, nossa amostra contempla 440 empresas da Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha e Itália. Para definir os grupos de tratamento e controle, nós utilizamos o método daquelas empresas que são ADRs ou DRs, ou seja, que operam no mercado norte-americano ou no mercado inglês. Elas já teriam a obrigatoriedade do disclosure da remuneração, então elas não sofreriam efeitos do marco no seu país. Por isso, essas empresas estariam no grupo de controle. E as demais empresas, aquelas que não são ADRs nem DRs, elas seriam dentro do grupo de tratamento. Nossas variáveis, a variável de desempenho, de remuneração total e por ações, de risco, o risco contábil, o desvio padrão do EBITDA sobre o ativo total e o risco de mercado, beta, e a liquidez, que é a relação da caixa com o ativo total. Além disso, variáveis de controle, de entrincheiramento, de tamanho e de endividamento. Os dados financeiros foram coletados na base de dados SP Global Capital EQ e Economática. As informações quanto aos executivos na plataforma Bloomberg e no sistema da CVM. O período de análise, então, ele vai variar 3 anos antes e 3 anos depois, conforme o marco legal de cada país. Os resultados, então, após, obviamente, a análise de correlação, a análise de estatística descritiva e também na análise gráfica, onde verificamos a existência de uma premissa básica para o modelo de Diffie-Diff, que é tendências paralelas, nós, então, rodamos os modelos multinível com intercepto aleatório e variáveis de firma. Então, esses modelos nos mostram que
O nosso estimador, DIF, ele é significativo e com efeito positivo com relação ao modelo de desempenho contábil através da variável ROE. Né? Os demais modelos ele não apresentam significância. Da mesma forma, esse DIF ele é significativo, porém com efeito negativo para a variável, o modelo com a variável liquidez, a variável de liquidez, a variável caixa. Os demais ele não se mostra significativo. Como a verificação da tendências paralelas não é testável, então faz necessário os testes de robustez. Aí nós então fizemos o teste de placebo, onde consideramos então, alteramos o marco legal, o marco para 2 anos após o marco original. Esses estimadores de placebo não foram significativos em todos os modelos. Então, isso afasta a ideia de que outros choques de tendências, além da regulamentação do disclosure da remuneração dos executivos, possam afetar aquelas variáveis daqueles modelos. Além disso, né, os testes de razão de máxima verossimilhança apontam a rejeição da hipótese nula de que o modelo multinível é estatisticamente semelhante ao modelo linear padrão, o que mostra uma acertativa na utilização dos modelos multinível. Como conclusão, então, nós temos que o impacto positivo do disclosure da remuneração dos executivos no desempenho contábil, né, isso permite a não rejeição da hipótese 1, referente ao desempenho. E uma explicação seria que a capacidade das reformas regulatórias em limitar o poder gerencial dos executivos por meio do monitoramento de suas ações. Isso inibindo a manipulação contábil e visando benefícios privados, ou seja, estaria beneficiando a empresa, né, com maior desempenho, minimizando os problemas da agência. O impacto negativo na liquidez, nos recursos em caixa, também permite não rejeitar a hipótese 4 do estudo. E o disclosure, então, da compensação, né, da política de compensação, aumentaria o monitoramento dos executivos, reduzindo os conflitos de agência em relação às decisões referentes aos níveis de liquidez da empresa. Então, também no sentido de que o disclosure da remuneração minimizaria os problemas de agência. Os resultados dos modelos com as variáveis de remuneração e risco permitem rejeitar as hipóteses 2 e 3. Não há significância nesses modelos, então nós podemos rejeitar as hipóteses 2 e 3. O trabalho, por fim, ele contém limitações quanto a certa endogenia dos dados, informações disponíveis pelos órgãos reguladores e também quanto à composição amostral, o que requer certa parcimônia quanto à generalização dos resultados. Essas são as nossas referências utilizadas aqui na apresentação e assim eu deixo o meu muito obrigado. Muito bom. Parabéns aí pelo vídeo também. Ficou muito claro, pelo menos na minha opinião. Bom, posso chamar Wagner, né? Sim, sim. Bom, Wagner, então, assim, parabéns pelo teu estudo. Vocês têm aqui um design bem robusto, né? Não só por questões ali relacionadas a inferências de causalidade com DIF, mas também essas questões relacionadas aos modelos multinível. Eu acho que isso deve ser considerado também aqui como um ponto bacana de se levantar. Bom, naturalmente vocês estão... Não naturalmente, né? Mas vocês estão tratando aqui de um modelo multinível, considerando como o nível 3 o país, já que vocês estão tratando aqui de várias variáveis relacionadas de vários países na amostra de vocês. Bom, o Wagner, eu não queria parecer muito repetitivo, mas o mesmo comentário que eu fiz para os colegas, eu também iria fazer para o trabalho aqui, no sentido de talvez trazer uma discussão mais relacionadas ao mercado na introdução de vocês, porque é um tema que para o mercado é tão importante, né? E que tem gerado aí tantas discussões bacanas, quer para analistas, quer mesmo para investidores, ou mesmo até para os próprios reguladores, não é? Que eu acho que trazer uma discussão mais pautada para o mercado no paper de vocês, eu acho que iria incrementar bastante aqui o que vocês já têm trazido de uma forma muito bacana. Agora,
Tem aqui alguns comentários que eu estava lendo e marquei, e aí eu queria até ouvir saber a tua opinião, Wagner, ver se faz sentido ou não. Mas, por exemplo, na hipótese H2, primeiro que assim, eu fiquei pensando assim, nossa, eles têm um design tão legal, né? E ele se propõe aqui a responder 4 hipóteses. Em um dado momento eu fiquei pensando assim, Wagner, será que não seria melhor eles terem focado em 2? Ou talvez só em uma, não sei. Mas vocês são ousados mesmo, né? E vocês vão lá defender as 4. Mas na segunda, por exemplo, quando vocês falam sobre o disclosure gerar um menor nível de remuneração, eu fiquei assim um pouco em dúvida. E aí eu fui naturalmente ler, né, a discussão teórica que vocês fazem sobre o assunto, e aí vocês comentam alguma coisa como assim, olha, alguns estudos aqui sugerem que a remuneração, a divulgação, o disclosure da remuneração pode exercer um papel disciplinador dos níveis de compensação, em que montantes totais de remuneração tenderiam a convergir à média do setor. Eu achei bem interessante isso, né? Assim, quer dizer, as empresas começam a divulgar mais suas remunerações e aí, eventualmente, quem está remunerando seus executivos acima do setor, essas empresas talvez iriam tender para a média e começar a diminuir essa remuneração, né? Eu acho que essa é a ideia que vocês colocaram aqui. Mas se isso realmente for verdade, pode acontecer o contrário. Eu queria até te ouvir, Wagner. De repente existem empresas que divulgam abaixo da média do setor e que se essa divulgação realmente provocar uma tendência à média, as empresas que estão divulgando abaixo iriam ter que aumentar a remuneração. Isso faz sentido para ti ou eu estou viajando muito? Não, na verdade, assim... Eu acho que está Não, tá bom. Não, na verdade, assim, a ideia, talvez a gente tenha que rever a forma como foi escrito, né, essa hipótese. Mas a ideia por trás dessa hipótese era utilizar aquele poder gerencial de que executivos poderosos, né, eles teriam maior influência no conselho de administração, teoricamente, teriam maior capacidade de aumentar a sua própria remuneração, né? Então, o disclosure, se ele, no caso, ele consegue diminuir os problemas de agência, ele poderia diminuir esse poder dos executivos, né? Isso é um ponto, tá? Agora, especificamente como tu falou, sim, pode haver essa média para cima, né? E não para baixo, né? Pode haver. Então, acho que cabe a gente, talvez, repensar como vai defender essa hipótese, né? Ou melhorar pensando nessas questões. Sim, acho que faz todo sentido, sim, essa questão. Mas o que eu quis dizer inicialmente é que a ideia da hipótese, inicialmente, foi mais para esse lado interno, sabe? Tipo, os problemas de agência. Tendo de um lado teoria da agência, tendo do outro teoria do poder gerencial, digamos assim, que seria... Aí tu teria a relação da remuneração. A teoria da agência relacionando a remuneração como um papel de uma ferramenta de governança corporativa, ou seja, linkando, né, tendo sensibilidade do desempenho, da remuneração ao desempenho, e em contrapartida, o excesso de remuneração pode ser em virtude de ter mais executivos poderosos ali que têm maior influência do conceito de remuneração, e com isso eles aumentam a remuneração. Nesse aspecto da média, do ponto de vista, eu diria, até mais externo, né? Sim, faz todo sentido, a gente vai ter que repensar como a gente vai abarcar essa questão na defesa dessa hipótese. Legal, bacana, muito bom. Agora, Wagner, eu acho que o que mais me pegou de tudo, né? Eu acho que, assim, vocês de fato foram bem ousados em defender aqui várias hipóteses. Eu honestamente não sei se eu
teria tanto fôlego assim para defender todas elas. Talvez eu focaria em menos. Mas o que mais me pegou, e eu queria até muito te ouvir, porque eu não sei se eu estou viajando ou não, mas para vocês, a questão do fraco enforcement é muito importante, concorda? Sim. Isso está permeado, inclusive, em toda a discussão teórica de vocês. Eu acho que vocês até fazem um esforço bacana para teorizar com base especificamente nesse environment de fraco enforcement. Mas, quando eu olhei para o sample, aí eu fiquei pensando aqui sobre uma questão, porque já que para vocês o fraco enforcement é uma questão tão importante, quando vocês optam por fazer o DIF-IN-DIF com empresas que já divulgavam sobre isso, por estarem cross-listed em mercados onde isso já era exigido, como, por exemplo, está listado ou não na SEC, naturalmente, a empresa, por já estar listada na SEC, não iria ter um enforcement diferente das outras? Quer dizer, isso não iria criar um viés ali dentro do modelo de vocês ou não? Olha, eu acredito que não, porque, na verdade, quando a gente está usando essas empresas como grupo de controle, né? Então, no DIF nós usamos essas empresas no grupo de controle. Empresas que não tiveram efeito do marco. Então, assim, no momento que a gente está considerando o grupo de controle, eu penso que a relação que eu estou testando é o que aconteceu no meu grupo de tratamento. Não sei se eu fiz entender, né? Então, pensando por esse lado, eu imagino que não criaria esse viés, né? Eu estou analisando empresas do Brasil, da Argentina, da Itália, da Bélgica, da Espanha, que são listadas, se ela é listada nos Estados Unidos ou no Reino Unido, e que tem essa obrigação, né, legal do disclosure há bastante tempo, então, teoricamente, elas são obrigadas, por serem listadas lá. Mas eu penso que isso, por si só, não daria uma condição de ela já ter um maior esforço, entendeu? Mas, assim, a gente pode também, certamente vamos sentar, né, eu, os outros professores, enfim, e vamos discutir sobre isso, né? Acho que foi muito interessante levantar essa questão. Estou dando aqui a minha opinião pessoal, tá? Eu iria por essa linha, entendeu? Porque, ao meu ver, não seria suficiente para ela ser considerada ter um maior enforcement do que as outras que não, talvez até tenha, mas não no sentido assim, digamos, eu acredito que essa diferença não seria relevante, entendeu? Ok, entendi. Entendi teu ponto, mas ressalvo que certamente nós vamos sentar e discutir sobre esse ponto que levantou, muito bem levantado. Bom, nosso tempo até já que acabou, mas assim, foi uma dúvida que eu tive, que outros reviewers possam ter, então se eventualmente vocês puderem mitigar esses problemas já a partir de, quem sabe, vocês evitam aí um problema mais lá na frente. Mas obrigado. Bom, eu que agradeço. Obrigado. Não, imagina, eu agradeço aí a paciência de vocês nessa questão aí do híbrido. Não sei se vocês deram aula aí nessa coisa híbrida, mas... Eu não sei. Mas, bom, isso é um desafio para nós, mas eu acho que o CMEAD até tem reagido muito bem a isso. Dou até aqui os parabéns para o evento nesse aspecto. Bom, eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que agora a gente teria, assim, 20 minutos, 10, 15 minutos, eu acho, para a gente poder discutir, no geral, os trabalhos da sessão, os temas em comum. Vocês aí me corrijam se eu estiver errado, mas se eu entendi bem, eu acho que é isso, né? E eu fiz aqui um... pois não. Bom, não, sim, tem esse tempo, mas é que como acabava ultrapassando um pouco, eu acho que o nosso tempo se finaliza agora às 18, né?
Mas, Ok. bom, acho que se for uma coisa rápida, acho que não tem problema. Mas, inclusive, eu queria pedir para que vocês. Tá vendo que eu colei no chat 2 links, né? Um avaliando a sessão, né? E o outro, aqui, depois de finalizada essa sessão aqui, vá para uma sala de networking junto com os outros grupos, né? Mas, assim, de novo, acho que a gente não precisa ser tão rígido, vá às 18 horas, a gente pode ultrapassar um pouco. Claro, claro. Não, mas vamos fazer o que tem que ser feito, né? De todo modo, tem aqui ainda 3 minutinhos, né? E eu só queria, assim, agradecer a presença de todos. Eu sei que o tempo é bem apertado, infelizmente. Bom, eu acho que isso. Quem submeteu trabalhos para o evento meio que já também considerava que não iria ter aqui meia hora de discussão para cada trabalho, né? Mas eu acho que ainda assim é muito bacana. Fico aqui à disposição eventualmente para, sei lá, esclarecer qualquer ponto. O meu e-mail institucional eu vou colocar aqui no chat, é danteviana@fucap.br. Bom, dito isso, então, acho que a gente... Sim, pois não. Nós vamos ter acesso à gravação e enfim, da sessão, porque, no caso, até para a gente ter essas informações, né? Eu acho que seria ótimo. Vocês sabem, Marcelo, se tem algum acesso à gravação, Rubens? Olha, bom, tá gravando aqui, né? Não sou eu que estou gravando, né? E eu acho que depois sim, acho que depois. Nos anos anteriores tinha, né? A gente acessa a trabalho e tem a sessão específica para a gente poder assistir, tá certo? Pelo menos em 20, 21 foi assim. Ano passado tinha, verdade. Ano passado tinha. Legal. Então tá joia, pessoal. Foi mesmo um prazer conhecê-los. Um abraço, boa sorte aí com os papers de todos. Tudo de bom aí. Um abração. Vou indo lá pro networking, se alguém for lá trocar uma ideia. Enfim, a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.